Alô, amigos! Canal Tricolor mais uma vez para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado a você que está por aí com a gente. Curta, compartilhe, se inscreva, bata no sino aí para receber notificação. Estamos aqui depois de Flamengo 1, São Paulo 1, mas poderia ter sido Flamengo 0, São Paulo 1, porque esse foi o placar até os 49 minutos do segundo tempo, aliás, 47, quando o Michel Araújo tenta rasgar a jogada junto com o Luiz Araújo e acaba fazendo um pênalti lá no Maracanã, quando o São Paulo estava firme na garantia do resultado e poderia trazer para São Paulo 3 pontos daqueles, mas de maior importância no Campeonato Brasileiro. A jogada havia ainda a possibilidade de impedimento, teve o VAR. O VAR entendeu que não havia impedimento, então a marcação do pênalti pelo árbitro foi validada, o Pedro bateu, o Jandrei até foi na bola, mas o Flamengo empatou aos 50 minutos, e aí nós tivemos um empate. Bom, que leva a avaliação final para uma situação muito curiosa, né? Porque eu vou tentar dar alguns exemplos, não é para tentar tranquilizar ninguém, dizer que você não pode ficar bravo à vontade. Eu, por exemplo, fiquei muito mais bravo no dia do jogo do Grêmio do que hoje. Explico por quê. Os dois jogos, para mim, altamente perdíveis na tabela do campeonato, né? Só que aquele era um jogo perdível, onde o São Paulo jogou bem, abriu o placar e tinha condição de manter o placar. E tomou a virada. Hoje era um jogo perdível, onde o São Paulo ia entrar com o time reserva e a grande probabilidade era de derrota mesmo. Ou talvez de um empate, mas bem mais chato do que o que aconteceu. Bom, para o São Paulino foi chato porque foi no final. Mas assim, sabe aquele empate que o São Paulo vai conseguir de forma meio sem querer no final? Não, o São Paulo administrou o jogo. Então, ou seja, o resultado, inclusive, não foi pior que aquele dia, porque não perdeu. Aquele jogo me deixou mais irritado. Mas eu vi muita gente irritada hoje. E aí, isso me lembrou que eu dei uma olhada aqui antes de gravar o vídeo. Meu grande amigo Bernardo Ramos. Alô, Bernardo Ramos! É nóis, mano. Jornalista, rubro-negro. Fez o seu vídeo de pós-jogo, colocou no título O Fim da Picada. Flamengo só empata com o São Paulo reserva e os futuros de São Paulo. E essa é a discussão ali. Então veja, e outros reclamando, enfim. Eu não estou dizendo para o São Paulino achar legal pra caramba, mas assim, o torcedor flamenguista, rubro-negro, foi muito mais incomodado com 1-1 contra um time reserva do São Paulo do que se ele tivesse vencido jogando mal. É mais ou menos isso. Ou tão incomodado quanto o São Paulino que tomou o gol no final. No caso do São Paulino, vou tentar amenizar da seguinte maneira. É quarta-feira. Eu não estou desprezando o jogo de hoje, mas eu acho que dá para tirar algumas coisas muito importantes da partida de hoje no Maracanã. Por exemplo, o Dorival quer que Lucas jogue na quarta, não é isso? Seja ele o jogador a substituir Luciano naquela função por trás dos dois jogadores de ataque, ou sendo ele próprio um dos jogadores de ataque, que é o que deve acabar acontecendo, como foi hoje. Muito bem. Tinha que ver como é que o Lucas estava hoje. Ele jogou domingo passado, menos tempo, teve a experiência terrível de cometer um pênalti, e aí até baixou um pouco o ritmo dele na partida. Então, hoje ele começa o jogo, ele dá o ritmo para o jogo, ele é um dos grandes jogadores do primeiro tempo do Maracanã e, de quebra, ainda faz o gol de craque, o gol do cara que resolve, do individual, que puxa a jogada, que traz a marcação junto com ele, que abre o espaço, que acha o espaço, que faz o gol. Perfeito. Então, Lucas para quarta-feira, aprovado. Depois o Rames Rodrigues entra ali pelos 30 do segundo tempo. Cara, que partida legal que fez o Rames Rodrigues. Sem ritmo de jogo, muito tempo sem jogar, sem o físico estar ainda completamente em dia. E você percebe até que os jogadores do próprio São Paulo pouparam de levar a bola até ele, talvez com receio. Mas que partidaça que ele fez em 15 minutos. Então, se precisar desse cara
por 45 minutos na quarta-feira, dá para ele jogar. E dá para ele ajudar o time. Outra coisa que eu achei boa na partida de hoje, só que aí, infelizmente, não ajudou no resultado. O sistema defensivo do São Paulo atuou muito bem em 60% do jogo. 70%, vai. Do começo do segundo tempo até os 20, 25, o que me incomodou foi a marcação baixíssima, não era nem baixa, era baixíssima. Era da linha da grande área para dentro da área. Ok, você está rebatendo bola, cabeceando bola, só que você está botando o Flamengo, que tem inúmeros talentos, dentro da tua área. E foi o momento que o São Paulo mais sofreu riscos na partida. A partir dos 25, parece que o Dorival acertou ali, ó, anda um pouquinho para frente, carregou a primeira linha ali para a intermediária, a segunda ficou mais na entrada da área, e aí o Flamengo passou a ter imensa dificuldade para passar. Tocava a bola, trocava passes, mas tinha muita dificuldade para passar, tanto é que o Luiz Araújo vem aí, né? O Luiz Araújo vem na necessidade do Sampaoli de ter um jogador que pudesse quebrar uma dessas linhas para poder passar. Mas mesmo assim, essa marcação estava tão firme que no início da participação dele, o São Paulo conseguia fechar bem os lados também. E assim conseguiu manter esse controle a ponto de conseguir alguns contra-ataques. E numa jogada fenomenal do Rames Rodrigues de contra-ataque, o Wellington Rato perdeu um gol que não se perde. Não se perde. Só ele na frente do goleiro. Faltou calma, faltou tranquilidade, faltou técnica, faltou competência. Ele isolou a bola, uma coisa horrorosa. E na hora até brinquei, falei, se o Flamengo fizer um gol agora, tem que tirar o Rato de campo e afastar ele do elenco. Depois teve o gol perdido pelo Juan. A jogada vem da direita, aliás, vem da esquerda para a direita, ele vem para bater, pega aquela bola de primeira, mas pô, era só uma chapadinha leve, cara. A bola ia no ângulo. E aí passou um tempinho, e aí acontece o pênalti, que é uma coisa, um capítulo pavoroso do jogo, pelo seguinte. Primeiro, se não tivesse linha de VAR, eu cravaria que o Luiz Araújo estava impedido, e mais 2 jogadores do Flamengo também, que não participaram da jogada, um deles o Pedro. A linha do VAR achou jogada normal, dando mesmo a linha pro pé do Luiz Araújo e pro pé, acho que do Diego Costa. Cara, sinceramente, me deu uma sensação que aquela linha andou um pouco mais para trás. Quem me conhece sabe que para eu criticar a arbitragem, sabe, a impressão que me deu foi de uma boa vontade com aquela linha com o Flamengo. Porque o pênalti em si, apesar de muita gente ter reclamado, foi. E aí para mim é um erro do Michel Araújo, porque, cara, você não tem que rasgar com o Luiz Araújo dentro da área naquele momento do jogo. Ah, mas ele entrou driblando, mas tinha mais gente ali. A cerca que o São Paulo estava fazendo estava boa, estava funcionando. E ao rasgar no gramado molhado, a chance de escorregar é grande, de você levar o cara junto é grande, que foi o que aconteceu. Ele derruba, ele dá uma rasteira no jogador. Ainda que ele não queira, mas dá. Né? E aí o São Paulo ficou na dependência de ter ou não um impedimento. Sem querer contestar, mas já contestando, eu acho que ele estava impedido agora. A gente não tem como brigar com a linha. A linha foi traçada daquele jeito. É aquela história, o que o São Paulo tem que fazer? Reclamar. Entendeu? Reclamar. Situação do juiz, péssima aqui, a linha, assado. Tá? O resto faz parte do jogo, é aquilo que eu falo. Não adianta virar um chorão. Que isso vai acontecer amanhã a favor do São Paulo. Depois de amanhã, a favor do Palmeiras. Depois, como já ficou provado, inclusive, a história do sistema. Então não adianta, cara. Então não adianta. Então, é assim. É um resultado que não foi legal pela forma como ele aconteceu. Mas empatar com o Flamengo dentro do Maracanã, mesmo com o Flamengo numa fase não tão boa, é um resultado bom. É um resultado bom. Não é todo mundo que vai chegar dentro do Maracanã e ganhar do Flamengo. Os grandes, dos que eu me lembro aqui, não conseguiram, tirando em duelos locais. O Botafogo ganhou, o Fluminense ganhou. Tá? Com outros times, tem semana retrasada, teve aquele empate com o América. Né? Dentro do Maracanã. Então essas coisas acabam acontecendo. E o Flamengo empatou no fim também. Agora vamos lá.
que teve de destaque positivo na minha visão? Porque a gente tem que lembrar que é um time do São Paulo reserva. Reserva. E bem reserva até. O Jandrei, para mim, foi bem. Não vai voltar a ser goleiro titular de São Paulo, mas era interessante poder ver o Jandrei jogando e vê-lo sem assustar a torcida, é muito bom. Porque amanhã ou depois pode precisar e aparentemente ele está bem. Foi na bola do pênalti, inclusive. Foi na bola do pênalti. E foi bem, fez algumas defesas importantes, ajudou muito na coordenação ali da defesa, da marcação, conversou muito com os jogadores, fez muito bem a saída com os pés. Natan fez uma boa partida hoje. Aliás, ele tem melhorado muito. A dupla de zaga achei que foi muito bem, Diego Costa e Alan Franco. O Alan Franco há muito tempo não vacila, né? Antes de machucar ele já estava jogando bem, machucou, voltou e voltou bem. O Wellington fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo, muito cansado. Uma partida muito boa do Gabriel Neves, para quem ficou tanto tempo fora, e achei certo o Dorival tirá-lo. Pena que ao sair, eu acho que o São Paulo perdeu um pouco da sua organização defensiva, apesar de continuar defendendo bem, e facilitou as coisas para aquele tipo de jogada do Luiz Araújo que resultou no pênalti. Mas enfim, ele precisava sair. O Lucas fez uma partidaça. O Michel Araújo do primeiro tempo foi melhor em campo, depois caiu de produção. O Rames Rodrigues, meu Deus do céu, foi lindo de ver 15 minutos do Rames Rodrigues no Maracanã. O Juan, eu não achei que foi mal, mas achei que foi tímido e isso resultou no gol perdido. O Alisson hoje acho que não foi tão bem. O Rato entrou com uma responsabilidade que ele não conseguiu pôr em prática, ainda perdeu aquele gol. Depois, no final do jogo, ainda fez uma falta na lateral da área, que é uma coisa que não se faz. E tomou o terceiro amarelo, foi um combo completo do Rato, de coisa ruim. E o Pato me agradou, rapaz. Porque a gente tem que considerar que o Pato entrou na partida, né? Entrou desde o início, saiu só aos 30 do segundo tempo, e ele não foi tão intenso, mas sempre que ele participou, sempre que ele pegou na bola, ele fez alguma coisa direito. A única falha dele foi no segundo tempo, uma bola que passou na frente dele e ele foi chutar e furou. Se ele acerta, o gol estava aberto, poderia ter feito o segundo do São Paulo também. Isso é importante ressaltar porque dá boas perspectivas para o jogo da quarta-feira. Eu vi um pedaço grande do Corinthians hoje, achei que o Corinthians fez aquele abafa no segundo tempo, onde fez os 2 gols e virou a partida para cima do Coritiba. Porém, o Corinthians fez um jogo no primeiro tempo coletivo muito ruim. Ainda é um time que erra bastante, mais do que o São Paulo até. Agora, tem alguns jogadores, o Renato Augusto hoje foi de novo um jogador fundamental para essa equipe. Como será na quarta-feira, provavelmente. Então, quarta-feira é o espírito da quinta-feira contra o São Lourenço, a mesma pegada, a mesma seriedade, a mesma vontade e a mesma aplicação tática e técnica que o time teve. Com o Lucas em campo as coisas ficam muito facilitadas. É um jogador que certamente vai ter marcação, mas ele tem a vantagem de, com talento, desarmar isso. E ao mesmo tempo, se o Ramos estiver em campo, eu acredito que não seja o jogo todo, mas ele tem condição de junto com o Lucas ali, fazer um estrago do tipo, não tá mais comigo, tá com você ali. E aí você vai conseguindo abrir espaço. Né? Vai ser difícil, dá para ganhar, pode perder, pode ganhar o jogo e perder nos pênaltis, faz parte, é clássico. O Corinthians está motivado, ganhou o primeiro jogo, está vencendo a disputa. Agora, você entra lá para ganhar. E eu acho que o time está muito preparado para ganhar. E acho que a torcida tem que ir para ajudar da seguinte forma: na base do mesmo que não dê. Tipo assim, você consegue fazer 1-0, pressiona, mas não consegue furar o bloqueio, não faz o segundo, e vai para os pênaltis e perde, porque o Cássio, enfim. Cara, você não vai vaiar esse time. Então a torcida tem que estar preparada até para isso. Porque se ela estiver preparada para isso, ela não vai atrapalhar o time. Se ela não atrapalhar, já é 50% do trabalho que o time tem que fazer em campo. É isso, gente.
agora o foco é total nesse jogo da quarta. E depois que ele acontecer, se o São Paulo estiver na semifinal da Copa do Brasil, aí a gente conversa. Tomara para falar muita coisa boa também. Abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu!